Graça e paz, irmãos, paz de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria aqui hoje de tratar um assunto importante, irmãos, porque isso ocorre muito no meio de pessoas que são religiosas e muitas das vezes até fanáticas. Nós temos que lembrar que acima de tudo nós temos que colocar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, o nosso amigo, ele é o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, é aquele que pode fazer tudo por nós. Então não há necessário que ninguém haja de uma forma agressiva para que vocês possam entender. Isto ocorre muito dentro de algumas denominações. Não vou citar nomes de denominações. Veja se isso ocorre na sua denominação ou se você tem conhecimento desta ocorrência em alguma denominação, e por gentileza deixe no comentário. Quero deixar claro que isso é como uma enquete que eu estou fazendo, assim, eu vou explicar alguma coisa e depois eu gostaria de saber de vocês se vocês sabem de algum caso desses, para deixar no comentário, ok? E serve para vocês também para aprendizado, irmãos. Porque eu estava pesquisando sobre isso e resolvi falar sobre isso. Isso pouco se fala em igreja, mas em denominações, em igrejas, mas isso é muito importante. Porque também temos que lembrar que nossas esposas, nossos filhos, são também, nós temos que amá-los, certo, irmão? Embora às vezes estamos aborrecidos com alguma coisa, isso é normal no ser humano, mas do íntimo do nosso coração, nós temos que ter carinho e amor, principalmente por aqueles que estão próximos de nós, e também por todos, porque o Senhor Jesus assim nos ensinou. Esse foi o maior mandamento, porque aquele que não ama, e João diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então isso quer dizer, se você diz que conhece a Deus, mas você não ama o teu irmão, você não tem misericórdia de ninguém. Às vezes um líder não tem misericórdia de um irmão que cometeu um erro, uma fraqueza, ou cometeu até um pecado que há condições de ajudá-lo. Não, já põe ele no banco. Isso aí não é amor, irmão. Isso daí é mostrar trabalho para o outro mais antigo. Eu sei muito bem como funciona isso. Vou mostrar trabalho para a liderança, dizer que está cuidando. Isso não é cuidar do rebanho, isso é massacrar o rebanho. O Senhor Jesus não quer pessoas para massacrar o rebanho que é dele. Na verdade, ele pode ter colocado na sua mão para você cuidar, mas o sumo pastor é ele. Então tenhais cuidado. Por isso que a palavra de Deus diz assim, aquele que presida com cuidado. Isso não é especificamente para uma denominação. Eu poderia citar a denominação que eu vim, não estou citando denominação. Isso serve para todos. Certo, irmãos? Então vamos lá. Agressão psicológica. O que é uma agressão psicológica? É crime? Sim. A agressão psicológica, irmãos, ela pode ser considerada crime em muitos países, inclusive no Brasil, certo? Sob diversas legislações, nós vamos encontrar isso, que visam proteger a integridade da pessoa, a integridade emocional, a saúde mental das pessoas. E no contexto específico de violência doméstica e familiar contra a mulher, já tem um recurso, a Lei Maria da Penha. É uma lei de número 11.340/2006. É um marco legal brasileiro que caracteriza e criminaliza violência psicológica. Então não pense que você não bateu na sua esposa, mas você está usando de violência psicológica, você também está totalmente fora, além da palavra de Deus, primeiro da palavra de Deus, mas também de acordo com esta lei que existe no Brasil, que é a Lei Maria da Penha, ok? Então vamos falar da Lei Maria da Penha. Tem um artigo aqui que fala sobre isso. De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição de autoestima
que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Certo? Já vou explicar já tudo isso aqui. A violência psicológica contra a mulher é, portanto, criminalizada e as sanções podem variar dependendo da gravidade do caso, das circunstâncias específicas. Além disso, outras formas de agressão psicológica, mesmo fora do contexto de violência doméstica, podem ser enquadradas em diferentes tipos penais. Dependendo do ordenamento jurídico do país, como assédio moral, quer dizer, não é só no Brasil, tá? Isso aí em qualquer país que segue esses regulamentos, essa lei, embora possa ter outro nome em outro país, porém aí no Brasil ela está incluída na Lei Maria da Penha, ok? É importante que as vítimas de agressão psicológica busquem apoio e denunciem os abusos às autoridades competentes. Existem serviços de apoio disponíveis, como delegacias especializadas, serviços de atendimento a vítimas de violência e organizações não governamentais que podem oferecer orientação legal e psicológica às vítimas. Então, irmãos, tem denominações, inclusive uma denominação que vocês conhecem bem. Nós temos conhecimento que irmãos, até irmãos sofrem isso, mas mais irmãs têm sofrido esse tipo de agressão psicológica, como dizendo assim, eu posso explicar, eu recebi um comentário de uma determinada irmã em uma cidade, a qual essa irmã estava sendo desprezada pelo seu esposo e tratada mal, não no sentido de agressão física, mas assim, agressivo, no sentido de desprezo, a ponto de trazer um problema emocional, a qual nem para atender um telefone, nem para fazer qualquer tipo de coisa, ouvir um programa, vamos supor, a pessoa é de uma determinada igreja e o esposo é de uma determinada igreja e aquela determinada irmã já não sente mais comunhão de estar ali naquele lugar. Ela gosta de ouvir pregações de outra forma, às vezes gosta de pregações expositivas e muitas das vezes naquele lugar onde o cônjuge, né, costumava ir, e a irmã não quer ir mais, não é porque cometeu algum pecado, nada disso, apenas porque descobriu o Evangelho. O Evangelho, ele não é isso que muita gente pensa. Não. Evangelho não é ver imagens dentro, nem agora aí, o irmão disse que teve um lugar aí que parece que apareceu um anjo, não sei aonde. Isso daí, irmão, não é Evangelho. Evangelho, pois está escrito, se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, a não ser aquele que Paulo estava pregando, que é o que nós pregamos, o evangelho que aponta para Jesus Cristo, está escrito, seja anátema. Então, agora veja bem, irmãos, esse evangelho que nós pregamos é o evangelho que aponta para Jesus Cristo. Não é um evangelho que quer destruir casamento, não é um evangelho que manda ninguém para o cemitério, não é um evangelho que fala assim, ó, se você sair daqui, ali na esquina, o inimigo vai pegar você. Isso já é uma agressão psicológica, irmão. Então tem pregadores que cometem agressão psicológica, porque a pessoa fica com medo. A pessoa que tem a mente fraca, ela fica com medo. E é capaz mesmo dela sair e acontecer alguma coisa. Porque o medo, dentro do seu caráter, da sua personalidade, domina de uma tal maneira que ela é capaz de pensar que está vendo alguma coisa
e não está vendo nada. Você está entendendo? Então, levar uma pessoa a esse tipo de degradação, de opressão, isso é crime. Então, até um pregador, quando ele usa de uma força psicológica para manter alguém dentro da sua instituição, ele está cometendo um crime. Por quê? A liberdade de crença é livre, há liberdade de crença. Eu posso ser de uma denominação e alguém da minha família ir em outra denominação, como já acontece, não aqui na minha casa, mas eu e minha esposa estamos sempre juntos, graças a Deus. Mas eu tenho parentes que são de outra denominação, mas não há atrito. Não há atrito, não pode haver atrito. Aquela pessoa crê de um jeito, eu creio parecido, mas de outro jeito. Quer dizer, isso não é um ecumenismo, mas isso é uma compreensão que nós temos que ter, porque cada um, Deus sabe o caminho que vai tomar na vida de cada um, então nós temos que deixar as coisas acontecer. Agora, eu recebi uma reclamação que uma pessoa está ainda fazendo violência psicológica. Isso em vários lugares, não é só em um lugar, não. É em vários lugares, principalmente no Brasil, em várias cidades, o esposo quer ir numa denominação e a esposa não sente vontade mais de ir. Porque não sente Deus mais. Aí começa aquele conflito. Isso, irmão, não é bom. Se a esposa não sente, mas a esposa tem que ser submissa. Claro, a esposa tem que ser submissa, porém, ela não pode ser escrava. Ela não pode ser uma pessoa. Se eu convidar minha esposa para ir no culto, ela fala, não, vou ficar descansando, eu fico triste porque vou sozinho. Às vezes ela está cansada, isso acontece. Mas eu não posso obrigar. Por que eu não posso obrigar? Porque não é correto, não é cristão. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que respeitar o sentimento do outro. O verdadeiro amor respeita o outro. Se eu não respeito o sentimento daquela pessoa que eu vivo, que eu amo, como é que eu vou fazer para ir para o céu? Eu tenho que respeitar. Agora, você quer fazer a sua esposa fazer o que você quer. Aonde você vai, no culto que você vai, ela tem que ir, porque você quer que ela vá. E ela, se não for, você despreza. Se não for, você trata ela com desprezo, como se ela não existisse. Você está cometendo um erro grave. Principalmente, irmãos, eu vou ser obrigado a falar, em determinadas igrejas a qual eu pertenci, tem muito isso. E existem muitas agressões físicas também que a pessoa tem medo de delatar. Sabe por quê? Porque a justiça, muitas das vezes, embora essa lei é benéfica, mas a pessoa tem medo porque a justiça pode soltar e aquela pessoa vai lá e se vinga. Mesmo conhecendo o Evangelho, quer dizer, conhecendo o Evangelho, não conhece o Evangelho, vai na denominação, mas não escuta o Evangelho. Vai lá, mas só escuta que vai abrir porta, fechar porta, que Deus mandou um anjo, que o anjo estava na porta, que o anjo estava no telhado, que o anjo entrou pela janela, é isso que escuta. Mas Jesus Cristo, você não fala nada dele agora. Só fala que tem anjo. O anjo, o diabo está cheio de anjo também. Está escrito na palavra de Deus, irmão, que 1/3 dos anjos foram caídas aqui, quando era tudo abismo, irmão. É muito anjo. Tem principados, tem potestades. Por isso que em 6 de Efésios diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Irmão, não podemos usar não podemos negligenciar, irmão. Não podemos ser negligentes nesse aspecto. Se um cônjuge se envolve profundamente em sua própria comunidade religiosa, ao ponto de excluir o outro, isso pode resultar em uma negligência emocional, onde as necessidades emocionais do parceiro que pertence a outra religião são constantemente ignoradas ou minimizadas. Quer dizer, a pessoa vai numa igreja evangélica, você vai na outra. Aí você chega lá e fica tratando ela, mas você vai perder sua alma, você vai ficar aí nessa igreja evangélica, não sei o que, não se fala isso. As coisas não são assim. Nós temos que ter cuidado ao tratar, principalmente com as irmãs, porque elas são mais sensíveis.
A gente já que é homem, não é? A gente que é homem já sofre muitas das vezes por problemas psicológicos por causa de determinadas instituições que não tem misericórdia, que não sabe julgar causa, não sabe julgar não, julgar não seria a palavra correta, e eles usam essa palavra, porque para julgar tem que ser juiz, não é? Mas o correto aqui hoje, na realidade, na atualidade, seria tratar um assunto. Não sabe tratar assuntos e tratam às vezes com parcialidade aonde deveria ser imparcial. Às vezes chamam uma determinada irmã no meio de 3, 4 ministros, líderes dentro de um quartinho para chamar atenção. Eu aconselho essas irmãs que assim, se forem chamadas por algum desses ministros ou desses que se dizem líderes, não vá sozinha. Não vá sozinha. Pegue alguma pessoa, 2 e vai. Não, só vou se essa pessoa for comigo. Ou se é um filho que é mais velho, enfim, mas não vá sozinha. Isso é uma vergonha, irmão. Um irmão do ministério chamar uma irmã, ela e mais 3, 4 irmãos, só porque pertence ao ministério de uma igreja, levá-la dentro de um quartinho para chamar atenção, irmão. Isso é uma pouca vergonha, irmão. Esses homens têm que criar vergonha na cara. Me desculpe aí, eu tenho que ser sincero. Não é que eles vão fazer maldade, mas levar uma pessoa lá para dentro, irmão. Isso daí, irmão, isso daí é passivo de ser chamado uma autoridade. Isso aí é uma agressão psicológica. A pessoa já vai com medo. E chega lá, irmão, e ainda fica escutando coisas. Porque você não pode isso, porque você não pode aquilo, porque você veio assim, porque você cortou a ponta do cabelo, porque não sei o quê. Já pensou, irmão? O que esses homens pensam que eles são? Chega na casa deles, eles não mandam nada. Quem manda é a mulher deles. Pelo amor de Deus. Eu estou citando o nome de igreja, hein? Vocês mesmos julguem aí. Então, irmãos, nós não podemos usar de violência emocional, ou melhor, de agressão psicológica. Se você quer falar, aconselhar alguém, se é uma irmã, chame o esposo dela, converse primeiro com ele. Ele é esposo. Agora, se o esposo for ele o causador da agressão psicológica contra a esposa, e ele vai aí naquele ministério e começa a falar, e é logicamente que o outro também às vezes é amigo dele, às vezes ele leva o outro para jantar fora, para almoçar fora, para comer uma pizza. Aí o ministro, que deveria ser guiado por Deus, é guiado pelo estômago, é guiado pela ganância, é guiado pela ambição. É o que está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando, está escrito. Isso aí, tudo que eu estou falando, está escrito. Não olha com olhar espiritual. Não sabe dar um conselho. Pega a pessoa e já sabe que o outro é amigo. Então ele pega a pessoa na frente do outro e fala, é assim, assim. Aí quando chega em casa, o cidadão lá que se diz cristão, chega para a irmã e fala, tá vendo, não te falei? Eu estava guiado. Porque eu que estava certo, o ancião, ungido de Deus, o pastor lá, ungido de Deus. Que ungido de Deus o que, irmão? Só se for ungido com óleo de freio. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus têm que ser justas. Elas são justas. Nós não temos direito de tratar ninguém com pressão psicológica. Então, já fique sabendo, irmã, se alguém te tratou com pressão psicológica, é claro que a gente não quer levar ninguém na polícia. Mas aqui, pela lei, não está errado. Existem caminhos que se devem tomar. É bom a pessoa saber da lei. Bom, você está me tratando assim, então você fique sabendo que existe uma lei, né, que se chama a lei da pressão psicológica, e você está me tratando com pressão psicológica, me forçando a ir num lugar em que eu não quero ir. Eu quero escutar aqui, eu quero escutar essa pregação aqui. Eu gosto dessa pregação dessa igreja. Eu gosto deste tipo de pregação e não estou querendo ir lá. Eu não estou dividindo ninguém, irmão. Eu estou falando a verdade. Quem está dividindo é a pessoa que usa de agressão psicológica. Aí você vai dizer, mas você está querendo tirar a autoridade do varão. Não estou tirando a autoridade. O varão, ele tem que ser varão. Ele tem que ser varão. Mas varão de Deus. O varão de Deus não sai espancando todo mundo por aí e nem tratando mal. Quer dizer, você tem que ser varão na hora de compreensão, da compreensão também. Tem que ser varão na hora de entender as pessoas também. Não é só na hora de querer exercer o seu poder como varão. Porque você não é nada. Daqui a pouco não é... Qualquer ser humano
começa a tratar mal a esposa, ela fica suportando, mas daqui a pouco ele cai numa cama lá, quem vai cuidar dele? É a esposa. É isso aí. Então fica aí tratando sua esposa mal, porque ela não quer ir com você em algum lugar e você fica forçando. Aprenda, ela não quer ir? Tá bom, meu bem, fique aí, assista aí, assiste esse culto aí e fique em paz, estamos na comunhão, o importante é que você está servindo a Deus. Pronto. Mas não fica criando caso, desprezando as pessoas. Eu tive reclamação disso aqui. Você fica com medo. Tem medo por causa que você é violento. Então toma cuidado. Essa lei de pressão psicológica existe. Examinem, se vocês souberem algum caso, podem me comunicar. Essas pessoas têm que ser ensinadas. Deveria ter, na igreja, um ensinamento específico para os casais nesse aspecto. Deveria sair lá nos ensinamentos como se deve tratar. Não apenas dizer submissão, 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 porque não é bem assim. Não é bem assim. Nós não vivemos mais há 100 anos atrás. Hoje nós vivemos numa época que nós temos que cuidar das coisas, porque senão o adversário entra na casa da pessoa e destrói uma família. Tem casos até que a pessoa se suicida, que não aguenta mais. E quem é o responsável? Será que foi só o esposo? Ou foi a denominação que não ensinou nada? Julguem vocês mesmos. Deus abençoe a todos e fique com Deus. Amém e amém.